Olá, eu sou a Larissa e vim conversar com vocês sobre feedback. Qual é o melhor momento para dar feedback? Como fazer com que essa ferramenta de gestão tenha impacto positivo na minha equipe? Bom, nós estamos o tempo todo dando e recebendo feedback, mas quando a gente institucionaliza essa prática, parece que vira um bicho-papão, né? A menos que você seja um líder novo, com certeza você já fez algum treinamento de liderança em que se abordou o tema feedback. Certamente você conhece alguma técnica e até mesmo alguma fórmula mágica de como dar feedback. Mas eu estou aqui para dizer para você que o desafio do feedback ele vai muito além da técnica. É aquela coisa, todo mundo sabe que é importantíssimo para a saúde fazer atividade física. Todo mundo sabe que tem que praticar exercício. E todo mundo sabe mais ou menos quais são as técnicas. Ou você vai para uma academia, ou você contrata um personal, ou você vai para uma natação, para um pilates. Os caminhos a gente conhece. Mas por que será que muita gente não faz atividade física? Eu digo para você que, assim como na atividade física, o desafio do feedback está nas emoções. É claro que uma boa técnica, um bom personal, vai ajudar muito nesse processo. Mas todo líder sabe que é fundamental dar feedback. Todo líder sabe que o feedback impacta muito nos resultados da equipe. Então, por que será que ainda tem líder que não dá feedback? Claro, são as crenças e as histórias de vida que vão tornar esse processo de feedback mais ou menos complexo. Nós temos líderes que têm dificuldade de dar feedback corretivo. Talvez você seja um deles. Isso acontece por N motivos. Seja porque você tem necessidade de ser amado, de ser admirado, seja porque você tem receio do confronto, você prefira um clima mais de harmonia, muitas vezes uma harmonia falsa, né? Uma harmonia aparente, em que ninguém se desenvolve, que ninguém aponta as melhorias, que as pessoas sofrem calados, em que o resultado também não aparece. Mas temos também líderes, e talvez este seja o seu caso, que têm dificuldade de dar feedbacks positivos, né? De elogiar, seja porque tem uma crítica muito elevada, uma autocobrança muito elevada, um perfeccionismo e que nada nem ninguém é bom o suficiente, ou por você achar que se eu elogiar muito, acaba estragando. Então, veja você, o seu processo de feedback ele é extremamente impactado pelas suas crenças. Então, a minha dica número 1 é conheça as técnicas de feedback, se apoie naquela técnica que você considerar mais adequada, mas tenha a plena consciência que as suas crenças e a sua história de vida vai impactar no seu feedback. Entendendo que o feedback é um processo emocional, aí vai a minha segunda dica. Escolha o melhor momento para dar feedback. Então, nunca dê feedback no momento em que você está com raiva, no momento em que o liderado acabou de fazer uma bobagem e você está com sangue nos olhos. Ou por algum outro motivo você está chateado porque aconteceu alguma coisa em casa, ou simplesmente você não está num bom dia. Dia que a gente não está legal, não é dia de dar feedback. Nós precisamos também prestar atenção no nosso liderado, né? Muito líder já tem essa autopercepção e essa autoconsciência, mas esquece que do outro lado também tem uma pessoa. Então, caso o seu liderado não esteja num bom dia, não é bom que você dê um feedback, porque provavelmente ele vai ter uma atitude reativa. Esse feedback não vai surtir o efeito que você deseja. Existem também algumas máximas com relação ao feedback, como, por exemplo, feedback corretivo se dá em particular
e feedback positivo se dá em público. É claro que temos que tomar muito cuidado com o feedback corretivo, aquele que a gente chama de feedback negativo. Basta um pouco de bom senso e empatia para a gente saber que não é legal chamar a atenção de ninguém na frente dos outros. Mas com relação ao feedback positivo, nem sempre é legal que você dê em público. Dependendo da equipe, dependendo do contexto, você pode causar ciumeira, aquela sensação de que é o queridinho do chefe, ao mesmo tempo que você pode causar admiração, vontade de repetir aquele comportamento. Vai depender muito da equipe e do contexto. Por isso, a minha terceira dica é: quando estamos falando de pessoas, nenhuma verdade é absoluta. Veja o seu contexto, conheça a sua equipe e utilize aquilo que faz sentido para vocês. A minha quarta dica é com relação à periodicidade. A sistemática exige que, ao menos uma vez antes da avaliação, o líder registre o feedback de competências. O ideal é que esse feedback seja realizado mais ou menos no meio do ciclo, para que o liderado tenha tempo hábil para melhorar aquelas competências que, porventura, foram indicadas como necessidade de melhoria. Esse é um feedback de balanço geral, olhando para o acordo de trabalho. Então, tudo bem que ele seja feito periodicamente. Você pode, dentro da sua equipe, instituir rituais de feedback a cada trimestre, a cada semestre, minimamente uma vez antes da avaliação de competências. Agora, como estamos falando de entregas, como estamos falando de comportamentos, como estamos falando de competências demonstradas no dia a dia, o ideal é que esse feedback seja dado constantemente, no dia a dia, de maneira informal, né? Nem sempre necessariamente registrado, mas que essa conversa, esse fluxo de retorno com relação aos resultados e às competências sejam contínuos. A minha quinta e última dica, e talvez a mais importante, é: entenda que feedback é sempre sobre uma entrega ou uma competência e nunca sobre uma pessoa. Tome muito cuidado com a sua linguagem para não reduzir a pessoa e o profissional a uma situação específica ou a um momento de entrega específico. Saiba que bons servidores comprometidos, eventualmente podem fazer entregas abaixo da qualidade esperada, podem eventualmente apresentar comportamentos inadequados. E o contrário também é verdadeiro. Então, evite palavras como: nossa, você é um servidor nota 10, ou você é um ótimo servidor, quando estiver falando de feedback. O feedback tem que ser voltado para situações específicas, entregas concretas, observações objetivas, tá bom? Tome muito cuidado com isso, pois isso vai fazer toda uma diferença na sua equipe. Você está na dúvida se você está no caminho certo com relação ao feedback? Faça uso da escuta ativa e da observação. Será que o clima da sua equipe está legal? Será que as pessoas são contributivas e conseguem deixar a sua opinião sem medo de serem julgadas ou condenadas? Será que as pessoas saem das sessões de feedback reflexivas e, ainda que chateada, porque isso pode acontecer, elas buscam melhorar e buscam estratégias para alcançar aquilo que foi combinado no feedback? Ou será que a sua equipe vai para a sessão do feedback e volta, entra por um ouvido e sai pelo outro? Observe os sinais e saiba se você está no caminho certo do feedback. E se não tiver, busque aperfeiçoamento, busque estudar. Neste trilho, você vai ter acesso a outros objetos de aprendizagem sobre feedback. E no Saiba Mais, nós também disponibilizamos um videocast e uma autoavaliação para que você consiga identificar os seus pontos de melhoria com relação ao feedback.